Olá, 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 meu querido estudante da Educação para Jovens e Adultos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra. Estamos aqui para uma aula do nosso módulo 2, unidade 1. A gente vai continuar falando aí sobre estatística, certo? Vamos lá? Nossa aula de número 7, né? Acho que a gente está quase acabando essa unidade para a gente avançar um pouquinho. Bem, nas aulas passadas a gente tem falado aí sobre o processo de construção de pesquisas, obtenção de dados e representação. Na aula passada eu trouxe uma construção de gráfico bem rapidinho, só para mostrar para vocês como essa construção foi feita e como ela conseguiu chegar ao final ali para apresentar os dados dos resultados que obteve por meio da pesquisa. Hoje eu quero passar para vocês um pouquinho da ideia de utilizar a noção de porcentagem nessa construção, para falar o quanto da parte e do todo a gente tem ali em cada uma dessas respostas. A gente começa então lembrando da tabela que foi trabalhada na aula passada, né, que foi a tabela 6. Na tabela 6, da pesquisa que a Luísa realizou, vamos lembrar rapidinho dessa pesquisa? Quando a Luísa fez uma leitura de um texto, ela percebeu da necessidade e da importância da leitura e foi fazer uma pesquisa, sugeriu para sua professora de língua portuguesa, uma pesquisa sobre o hábito de leitura, se os estudantes gostam ou não de ler. Por meio dessa pesquisa, a Luísa entrevistou 40 estudantes do 6º ao 9º ano que responderam em diferentes perguntas sobre a frequência com que fazem leitura, se gostam ou não de ler, qual a sua série, entre outros. A partir dessa pesquisa e dos dados coletados, a Luísa construiu um gráfico de barras que representasse a frequência com que os estudantes fazem a leitura indicada pela escola em cada uma das séries. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dados. Bem, percebemos na tabela 6 que o número de entrevistados em cada ano escolar são diferentes. Com isso, Luísa resolveu construir outro gráfico informando o quantitativo de estudante de cada ano que lêem livros indicados pela escola por meio de porcentagem. Para isso, ela calculou o percentual de estudante de cada ano e qual a frequência de leitura. Veja como exemplo o gráfico do percentual do 6º ano. Bem, no 6º ano a gente tem um total de 12 estudantes que responderam o questionário da Luísa, né? Então, desses 12 estudantes, 12 falaram que fazem a leitura quase todos os dias ou todos os dias. 3 falaram que fazem a leitura uma vez por semana. 4 falaram que fazem a leitura uma vez por mês. 3 falaram que fazem a leitura menos de uma vez por mês. E 0 falou que não lê. Para calcular o percentual, pegue o número de alunos de cada frequência e divida pelo total, e o resultado você vai multiplicar por 100. Quando a gente está falando de porcentagem, a gente está falando de uma fração de denominador 100, que é aquela ideia da parte e do todo. Trazendo isso para uma forma mais prática, se eu quero saber a porcentagem que um quantitativo representa de um todo, basta que a gente divida o quantitativo pelo todo. Quando a gente fizer esse processo, a gente vai obter o número decimal, o número com vírgula ali. E ao multiplicar esse valor por 100, a gente vai obter exatamente a porcentagem que aquela parte representa do todo. E é isso que a Luísa faz em cada uma das séries, em cada um dos valores que a gente tem aqui. Ela vai pegar a parte, que é a quantitativo de estudantes, dividir pelo todo, que é o total de estudantes daquela turma, e obter as porcentagens para cada uma das turmas. Então, 2 alunos responderam que leem, de um total de 12, leem todos os dias ou quase todos os dias. Então, ela fez aquele processo de... Deixa eu ativar minha caneta aqui para não pular o slide sem querer. Ela fez a parte dividida pelo todo, que aqui foi 0,1666, uma dízima periódica. Ela vai multiplicar por 100 e vai obter aproximadamente 16,6%. Então, ela vai fazer esse processo para todos os valores. Ela fez ainda esse processo de arredondamento, né? Olha só, para facilitar a leitura e a escrita desse percentual, vamos arredondar esse valor para uma casa decimal. Pela regra de arredondamento, como a segunda casa é igual a 6,
maior que 5, somamos 1 na primeira. Então, ela vai ter aí 16,7%, que vai ser aproximadamente 16,7%. Deixa eu apagar esse 6 aqui e já deixar com o arredondamento. Ela vai fazer esse processo para todos os outros valores do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano, tá? Ela vai pegar a parte, dividir pelo todo e encontrar sua porcentagem. Então, ela vai fazer isso para os 3 alunos do total de 12, que leem pelo menos uma vez por semana. Então, ela fez 3 parte, 12 todo, que vai ser igual a 0,25, e multiplicou por 100, que vai ser igual a 25%. Toda vez que a gente faz esse processo, então a gente já obtém a porcentagem. 4 estudantes, de um total de 12, leem pelo menos uma vez por mês. Aí a gente vai ter o percentual, que vai ser 33,3%. Fez o 4 sobre 12, parte pelo todo, e obteve o resultado. Ela fez isso para todos, né? Depois de calcular o percentual para o sexto ano, ela fez isso para o sétimo, para o oitavo, para o nono, e aí ela construiu uma tabela com uma dupla entrada para apresentar isso para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Então, para todos os olhando só para o sexto ano, eu tenho que o número de estudantes eram 2, que faziam a leitura quase todos os dias, que representa 16,7%, 3 representa 25%, 4 representa 33,3%, 3 representa 25%, o 0, 0%. E aí, percebam que sempre a soma do total do número de estudantes é 12 e a soma do percentual tem que ser 100%. Ela foi lá e fez essas contas para os outros anos também e obteve esses valores para o sétimo, para o oitavo, para o nono. Percebam que todos estão dando 100%, que é o total que tem que ser dado aí para cada um dos anos, e ela vai fazer uma construção de gráfico aí por meio desse percentual. E aí ela vai obter o seguinte gráfico, olha só que legal. Quando a gente olha para esse gráfico está bem próximo ali do gráfico que a gente tem da aula passada. Aqui a gente tem as representações em porcentagem, mas a gente tem a mesma legenda, né? Utilizando os valores da tabela, construiu-se o gráfico do percentual de alunos que leem os livros indicados pela escola para cada série, para cada ano, né? Então, em azul, a gente vai ter as informações de todos os dias ou quase todos os dias. Em laranja, pelo menos uma vez por semana. Em cinza, pelo menos uma vez por mês. Em amarelo, menos de uma vez por mês. E em azul, não lê. Então, se a gente olha para esses gráficos, vamos olhar para o sétimo ano. No sétimo ano, apenas 10% dos estudantes leem todos os dias ou quase todos os dias. E a gente consegue perceber que 30% dos estudantes não lê, que é o gráfico em azul. E, por incrível que pareça, 30% também lê pelo menos uma vez por mês. Então, a gente consegue tirar conclusões a respeito do sétimo ano, que precisa ter um incentivo no processo de leitura, porque 60% da turma está lendo menos que uma vez por mês, uma vez ou menos, né? Então, essas informações só são obtidas por meio da leitura e interpretação desse gráfico, da pesquisa da Luísa. Outro ano que a gente pode avaliar é o nono ano. No nono ano, a gente tem aí que 11% dos estudantes lê todos os dias, ou quase todos os dias, 22% dos estudantes leem pelo menos uma vez por semana. Mas aí a gente tem 60% dos estudantes, mais 60% dos estudantes, lê pelo menos uma vez por mês, ou menos de uma vez por mês. Se a gente for avaliar esse gráfico como um todo, qual seria a turma que tem mais hábito de leitura? Quem lê com mais frequência? Bem, com mais frequência de leitura, a gente pode colocar ali o oitavo ano, que todos, pelo menos uma vez por semana, está ali em 33%, pelo menos uma vez por mês, 22%. O sexto ano está com muitas boas leituras, né? A gente olhar aqui, ó, 16, 25 e 33. Então, esses estudantes estão lendo com bastante frequência.
Os estudantes que estão com um hábito ruim de leitura, lá no 7º ano, né? 30% não lê, assim como no 8º ano, 22% não lê. Tudo isso são informações que conseguimos retirar por meio da análise desse gráfico aqui, que aí a gente pode trabalhar um pouquinho com um trabalho de leitura, pedir para os estudantes nessa situação, né? Pedir para a escola intervir nesse processo, ver que tipo de leitura mais interessa esses estudantes que não estão lendo. Pode ter algum tipo de leitura, algum gênero textual que mais atrai essas pessoas e fazer com que esse gráfico mude um pouquinho, tá certo? Bem, por hoje é isso. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.